Afinal de contas, acabou o benefício da saída temporária? Eu vou te explicar tudo detalhadamente ao longo desse vídeo, inclusive com as alterações promovidas pela Lei 14.843. Essa lei é muito recente, acabou de entrar em vigor no dia 11 de abril de 2024 e está gerando muitas polêmicas. Eu vou te explicar por quê. E lembrando que essa lei é importante para advogados que atuem, para que eles saibam como podem pedir ainda o benefício da saída temporária e no que isso vai impactar os clientes e, logicamente, também para aqueles que são apenados e familiares que precisam se informar. Eu sou Cristiane Dupré, advogada criminalista, atuante como sócia no escritório do Pré Pessoa, advogados associados e mentora de muitos advogados, especificamente no tema execução penal. Então vamos lá, qual a polêmica gerada por essa lei? A ideia principal do projeto de lei que acabou se transformando na Lei 14.843, era acabar com o benefício de saída temporária para a maioria dos casos. O que isso significa? Que das 3 hipóteses de saída temporária previstas na Lei de Execução Penal, no artigo 122, que seriam saída temporária para visita à família, a saída temporária para frequência a curso de ensino superior, curso profissionalizante, curso de ensino médio, e a terceira hipótese, que seria para atividades que colaborem para o retorno ao convívio social, a ideia da lei era acabar com a saída temporária para 2 delas. Quais seriam? Visita à família e atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Mas isso não aconteceu. Veja, não significa ainda que não vá acontecer, porque o que muito se discute nesse momento é se o veto a essa revogação desses incisos da Lei de Execução Penal, se vai ou não ser derrubado o veto que existiu. Portanto, a ideia era revogar no artigo 122 da Lei de Execução Penal 2 incisos, o que permite saída temporária para visita à família, o que permite a saída temporária para atividades que concorram ao retorno do convívio social. Por que não houve essa restrição? Porque essa revogação desses incisos foi vetada sob o seguinte argumento: essa retirada dos incisos do artigo 122 seria inconstitucional e ofenderia, sobretudo, aquilo que já foi trazido na arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada pelo Supremo Tribunal Federal de número 347 e, sobretudo, inobservaria e desrespeitaria o artigo 226 da Constituição Federal quando ele traz uma proteção à família. Portanto, retirar essa possibilidade de que o apenado ele pudesse sair do estabelecimento prisional, sobretudo para visitar a família, traria, de acordo com as razões do veto, uma ofensa direta ao artigo 226 da Constituição Federal. Só que houve um problema aí e nós passamos a ter uma lacuna. Eu quero que você raciocine comigo para você entender. Se a ideia principal do projeto de lei era acabar com a visita temporária para essas 2 situações e deixar que a visita temporária existisse apenas para frequência a curso, não faria nenhum sentido falar em prazo da saída temporária, concorda? Até porque essa alteração legislativa pela Lei 14.843, já trouxe uma inclusão no artigo 122, no parágrafo 3º, para dizer o seguinte: o prazo da saída temporária para essa frequência a curso profissionalizante, a curso de ensino médio, etc., vai durar o que for necessário para a conclusão das atividades discentes. Então, com isso, o legislador trouxe a revogação do artigo 124, que era aquele artigo que trazia o prazo de 7 dias para cada saída temporária e a possibilidade de renovar 4 vezes por ano. Então, agora a pergunta que se faz é: qual é o prazo de saída temporária? Qual o prazo para que o apenado retorne ao estabelecimento prisional a partir do momento que foi revogado o artigo 124? Nós não temos um prazo previsto em lei. Então, virá aí alguma lei para trazer novamente esse prazo? Haverá a derrubada do veto em relação à revogação dos incisos que eu mencionei e a saída temporária realmente será restrita e vai acabar para essas situações? Nós ainda não sabemos. Temos que acompanhar, temos que esperar. Agora, respondendo a uma outra pergunta, afinal de contas, a lei ela restringiu ou não o benefício de saída temporária? Sim. Apesar de não ter havido a revogação desses 2 incisos e ainda existir saída temporária, inclusive para visita à família, nós passamos a ter restrição em relação ao tipo de crime que admite saída temporária. Porque antes da alteração legislativa que entrou em vigor no dia 11 de abril, só existia uma restrição para saída temporária para crime hediondo com resultado morte,
Pela Lei 14.843, isso foi ampliado, ou seja, também não vai se admitir a saída temporária para crime hediondo, qualquer que seja, não mais apenas crime hediondo com resultado morte, e também não será admitida saída temporária para aqueles crimes que tenha havido violência ou grave ameaça à pessoa. Então, se nós estamos diante, por exemplo, de um crime de furto, se admite saída temporária. Se não for uma modalidade de furto que seja hoje em dia crime hediondo. Mas se for um roubo, não. Por quê? Porque a diferença essencial entre o furto e o roubo é justamente a presença de violência ou grave ameaça. Se existe violência ou grave ameaça na subtração, o crime é de roubo, é o previsto no artigo 157 do Código Penal. Então, nesse ponto, nós podemos dizer que sim, que houve uma restrição ao benefício de saída temporária. Bom, eu quero te falar outras coisas muito importantes agora, tá? Se você é advogado ou advogada e quer atuar em execução penal, eu vou deixar aqui embaixo um link para você participar gratuitamente da jornada de execução penal. Quando você se inscreve, você ingressa em um ambiente e você consegue assistir algumas aulas e ter acesso a algumas informações que são muito relevantes para que você venha a atuar em execução penal. Isso é uma grande responsabilidade. Eu atuo em execução penal, eu sou mentora de advogados, eu coordeno um curso no Instituto de Direito Penal Brasileiro, cujo link também está aqui abaixo, que é um curso de advocacia especializada em execução penal, e sei a responsabilidade que é porque você lida com liberdade. Portanto, o advogado que atua em um processo de execução penal, ele precisa saber exatamente aquilo que ele está fazendo. No Decolando na Execução Penal, nós temos grupo de alunos em todo o Brasil, nós temos calculadora para fazer cálculos de benefícios, de progressão de regime, de livramento condicional. Eu vou te ensinar muitos detalhes disso na nossa jornada de execução penal. Então, dá uma olhada nos links aqui abaixo, se inscreve aqui no meu canal, porque tem vídeos diários e toda terça-feira tem aulas ao vivo às 19 horas. A nossa próxima aula, inclusive, vai ser também sobre alterações promovidas pela Lei 14.843. Afinal de contas, essa lei ela não tratou apenas de saída temporária, ela fez algumas outras restrições, ela tratou de monitoração eletrônica, então a gente vai também trabalhar sobre isso. Foi um prazer ter estado aqui com você. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like e a gente se encontra no nosso próximo conteúdo. Até lá!